Ele vai voado lá pra fora. Adoro quando eu abro. Bora fazer um chazinho. Thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay. Painting pictures of this silhouette in vain. Just here to speculate. No fear, I test my fate. No. Thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay. Painting pictures of this silhouette in vain. Just here to speculate. No fear, I test my fate. Innocence and honesty, signaling my brilliance. Living in this harmony, it's hard to see the change. Ignorance and poverty, we're sinking in resilience. Adrenaline, my arteries are masking all the pain. I symbolize the vigilance, we need to rise above it. It makes it hard to breathe when we're living in the flames. So make rhythms and we influence the youngers. It's like we plant the seed and watch them grow into the names. Lately I've been studying Ibrahim Traore. What it takes to make change, blood and tears, that they assure me. Stripes and gun range, bodyguards at every doorway. Civil rights to sustain as peace over Wahala. If we had to fight, we have to die. That's why we ain't seen another Thomas Sankara. O que você quer aí? Me olhando creepy assim. Hein? Bom dia, madrinhas! Finalmente aqui nesse vlog, falando com vocês. Eu tenho gostado de fazer esses vlogs mais calminhos no início, até porque eu tenho começado a gravar logo no início da manhã, logo que eu acordo. E aí eu sou uma pessoa que demora pra acordar, pra engatar, sabe? Fiz hoje um chazinho de rooibos que não tem cafeína, porque ontem eu tomei café assim que eu acordei e depois eu tomei chá preto. Isso tudo pela manhã e é uma roleta russa, né, cafeína na minha vida. Eu, por muito tempo, tenho conseguido tomar de boas, porque pelo vício e pela frequência, acaba que o corpo se acostuma mais. Porque antes, quando eu não era tão acostumada, eu ficava mais como eu fiquei ontem, que foi assim, destruiu meu dia, basicamente. Eu achei isso muito bizarro, porque é raro de acontecer, mas quando acontece, e eu sei que pode acontecer, mas a gente decide tomar o risco mesmo assim, né? Porque eu tava tão ansiosa e tão frenética que me deu um efeito, como que falam? É aquele efeito contrário, rebote, lá, sei lá. Que aí eu fiquei realmente mal durante o dia inteiro, me deu dor de cabeça, mal-estar físico, eu mal consegui comer. E hoje eu acordei com dor de cabeça, tive até que tomar remédio, que é o único remédio que passa a minha dor de cabeça, que é a Neosaldina. Então eu decidi fazer algo sem cafeína, porque ficar sem chá não dá, né? Ainda mais agora nessa estação com friozinho e tudo mais. Ainda tá quente, mas já dá pra tomar. Fica bem quentinho. Eu vou, agora pela manhã, até meio-dia, terminar de editar uma publi que eu tenho pra entregar hoje, até esse prazo, que é meio-dia. Eu passei o dia ontem gravando e também os dias anteriores, porque foi uma espécie de vlog para o formato Reels. E vlog que eu tive que ir gravando um trecho do meu dia ao longo de 6 dias. E o vlog pro YouTube foi um vlog matinal, que eu já editei ontem, já consegui editar. Falta só um ajustezinho, que eu preciso fazer um outro take para incluir. E eu também já gravei os stories, o Combo Stories, já editei. Então, para agora de manhã, eu tenho que editar o Reels, que daí vai ter a inclusão de voice-over, que eu deixei para fazer isso agora. Eu espero que o meu vizinho, que tá em reforma nova, me permita. E terminar este vlog, que é coisa pequena, mas que eu preciso também ajustar ali. Depois eu quero conversar com vocês. Eu tenho andado um pouco angustiadinha, e aí como aqui também eu me, né, abro muito mais para vocês, eu desabafo e tudo mais, eu acho que chegou esse momento, eu tô precisada desabafar.
Bora lá então, trabalhar? Adivinhem, eu simplesmente esqueci do fato de que eu estou no período do mês em que a TPM tá pra chegar e na verdade eu acho que ela chegou, né? Eu tô sem o microfone, gente, desculpem, acabei esquecendo. Mas eu com TPM, eu tenho tido umas TPMs bem brabas, assim, em termos de humor, por isso que explica eu estar tristinho ultimamente, descontente com bastante coisa, desanimada principalmente. E também explica a dor de cabeça que não passou completamente. O remédio ajudou, mas ainda tá aqui, sabe, de fundinho, que você sente aquela dorzinha chata, que meio que vai te cansando cada vez mais. Então eu tô bem cansada. Mas eu já terminei de editar todos os conteúdos para esse publi, né, que foi pro Amazon Music. Eu tô muito, muito, muito honrada de novo, porque é a segunda vez que eu trabalho pra eles, mas porque falar de audiolivro pra mim, assim, é um negócio prazeroso demais. Eu tava querendo mais oportunidades, e ainda mais, né, de trabalho a trabalho, pra falar sobre, porque eu sinto que eu falo sempre, eu tento falar sempre, falo sobre todos os audiolivros que eu ando ouvindo e tal, mas enfim, eu tô muito feliz porque rolou essa outra oportunidade. Ano passado, quando o Amazon Music Unlimited foi lançado, eles me chamaram para fazer o lançamento, né, a divulgação, fazer parte dessa divulgação, e agora para reforçar essa ideia, né, esse hábito que é o audiolivro. Eu até terminei de ler ontem o Eu Que Nunca Conheci os Homens, um audiolivro que, assim, é maravilhoso, tem 6 horas de duração, eu demorei 6 dias para ler, eu levei 6 dias com pequenas tarefas cada dia, então, por volta de 1 hora ou meia hora lendo, e aí eu fiquei assim, encantada, porque foi um livro indicado para mim por várias mulheres que não se conheciam em, no mínimo, um mês. Eu fiquei, não é possível que esse livro tá sendo me indicado, assim, constantemente, então eu preciso ler. E aí eu inseri no hábito da escuta, porque me ajudou bastante, já que não é sempre que a gente consegue parar para dar total atenção pro livro tradicional físico, né? Então eu tô muito, 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 muito feliz com várias oportunidades, na verdade, que estão surgindo, assim. Eu gosto muito de compartilhar essas coisas, essas conquistas com vocês, que são conquistas que vêm também da comunidade que a gente criou, que vocês fazem parte, que vocês constroem diariamente, mensalmente. E até mês passado eu fiz pela primeira vez um publi pra Disney, na verdade pro Disney Plus. Não performou tão bem, então isso também tem que ser compartilhado, né? Não é sempre que a gente consegue um resultado esperado, porque é isso, uma das coisas ruins da minha profissão, que acho que a gente já conversou sobre isso, vocês já devem imaginar, mas é eu não ter controle sobre a plataforma, assim, sobre o algoritmo. A gente sempre fala do algoritmo e realmente ele é incontrolável, assim, e eu sinto isso, e ultimamente eu ando sentindo tanto que vem daí a minha principal fonte do desânimo, que
eu até comentei no início desse vlog que eu queria conversar com vocês sobre. Então, não adianta você ter a técnica, o conhecimento. Eu tenho há 16 anos esse conhecimento de roteirização, gravação, edição. Não adianta você ter isso, você ter comunidade. Se o algoritmo não entrega para sua comunidade, fica meio que... Não é perdido de todo, mas ainda assim, esse é o sentimento que fica. Como se esse trabalho tivesse sido perdido e até outras oportunidades futuras, porque daí eu fico muito insegura. Será que a Disney vai voltar a querer fechar algum trabalho comigo? São as inseguranças desse meu tipo de trabalho, né? Dessa minha profissão, que eu gosto de compartilhar com vocês, porque aqui... De novo, eu posso desabafar um pouco mais com vocês. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito esse publi pro Disney Plus, porque foi de uma série que eu tô amando acompanhar, que é Os Testamentos. Se você já assistiu, me conta o que você tem achado, porque eu gosto muito do universo Margaret Atwood, eu gosto muito das histórias dela, eu acho que são muito críticas, muito políticas, então... a felicidade em poder estar envolvida nisso em termos de trabalho. Eu terminei as edições hoje e entreguei, acho que 11h45, então bem a tempo, tô mexendo um pouquinho aqui porque não estava enquadrada, mas bem a tempo de enviar para o cliente, que já tá com esse conteúdo e aí vai demorar uns 2-3 dias para aprovar. E depois disso, ao meio-dia, logo na sequência, eu postei um outro publi que também me deixou muito feliz. Sério, esses trabalhos, assim, que felicidade ter esses clientes. A Companhia das Letras, não sei se vocês sabem, tem um selo editorial, que é uma espécie de editora dentro da editora, que é para um público 8+, de 8 a 12 anos, ou seja, livros infanto-juvenis. E eles me contrataram para fazer o publi de um livro deles, que é o Cyberpunk Sozé, sem nem saber a minha ligação com as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Eu tenho até uma tatuagem de 3 punks, que são 3 flores que durante um período específico da minha vida, quando eu morava no apartamento anterior, acho que vocês vão lembrar disso, eu vivia comendo essas flores nas minhas saladas e tudo mais, mas as punks, elas são muito mais do que somente isso, né? Somente essas 3, primavera, hibisco e amor perfeito. Elas são incríveis, mas menosprezadas. A gente mal sabe de que elas podem ser um alimento. E esse livro fala muito disso, porque a Cyberpunk, que é uma dos 2 protagonistas, tem a Cyberpunk e o Sozé, a Cyberpunk, ela tem esse poder de fazer as plantas crescerem. E com isso as punks também, que ela escolhe homenagear no seu nome, porque nessa realidade, que na verdade é um futuro nem tão distante assim da gente, mas distópico, dali 2 gerações, mais ou menos, as pessoas podem escolher o seu nome quando fazem 12 anos. O Sozé ainda não conseguiu decidir qual que vai ser o seu nome, por isso Sozé, mas a Cyberpunk escolheu homenagear as punks. E enfim, eles nem sabiam disso, eles ficaram surpresos quando, depois de ler, ao produzir o conteúdo, gravar o conteúdo e enviar para eles, para aprovação deles, eles ficaram surpresos, assim, ao descobrirem isso. Eles nem sabiam, mas foi, assim, um encaixe perfeito de trabalho com uma linha editorial, né, o tipo de livro que eu gosto de ler e de apresentar para o meu público. Não costumo apresentar literatura infanto-juvenil por falta de oportunidade mesmo, mas é justamente por isso que eu fico feliz de trazer um livro tão relevante assim, mesmo que de um gênero, não é nem gênero, né, um segmento de livro que eu não falo tanto, mas quando eu falo, eu gosto que seja sobre algo relevante. E aí, esse livro fala sobre isso, fala sobre o meio ambiente, a crise climática, que são temas, acho, muito importantes, cada vez vão ser mais importantes ainda para as novas gerações, para a gente, óbvio, para todo mundo, mas para as novas gerações que vão ser as mais impactadas. Enfim, eu postei nos stories, no Reels e no YouTube esses conteúdos
hoje ao meio-dia, faz quase 2 horas, faz 1h30 mais ou menos. E agora, gente, eu vou almoçar. Mas em TPM, normalmente eu perco o apetite. Eu tô com fome, mas ontem eu não consegui almoçar direito. Agora eu vou tentar almoçar. Olha só, gente, que maravilhoso isso. Mas antes de ontem, domingo à noite, eu passei 2 horas cozinhando todas as minhas marmitinhas da semana, tanto almoço quanto janta. Mas acaba que eu não consigo comer uma inteira, porque tem... Não é que tem bastante, não deveria ser bastante, mas eu não tô com apetite e aí eu começo a meio que passar mal. Vou tentar almoçar agora, porque eu ando comendo muito mal e aí isso tá impactando na minha saúde. Eu ando ficando doentinha, né? Semana passada eu peguei uma gripe, tô me recuperando dela. E já são quase 10 minutos de vocês aí recebendo eu papapá, 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 falando muito. Então é isso, bora, eu vou almoçar e depois eu vou começar um livro. Vocês vão começar ele comigo, vão fazer companhia nesse início de leitura. Já mostro ele pra vocês. Eu já tinha preparado o tofu mexido com a cenourinha cozida. Aí só faltava preparar o grão de bico, porque tem que ficar de molho de um dia pro outro, que eu cozinhei hoje no almoço. Hoje de manhã, na verdade, como vocês viram. Aí eu tô terminando de fazer essa misturinha aqui, colocando o espinafre também. Gente, eu tô tão viciada em espinafre ultimamente, deixa tão gostoso, eu sei que é bom, né, pro intestino e tudo mais. Esse é um mexidão, veja. É arrozinho com ervilha e cogumelo. Ah, e lentilha também. Li 50 páginas de A Mulher de Preto, da Susan Hill, que está sendo publicada agora pela Dark Side. Eu era doida para ler algo dessa escritora. Esse livro aqui é um clássico do gótico, de terror, e foi publicado em 1983, se não me engano. Ganhou, entre muitas aspas, recentemente, um filme com o Daniel Radcliffe. Acho que foi em 2010, 2012, por aí. Eu não assisti porque eu sou dessas, eu assisto a pouquíssimos filmes de terror, mas eu gosto bastante das experiências que tive lendo, porque essa questão de criatividade, de imaginação, pra mim, ela é mais fácil na leitura. Já contei várias vezes pra vocês que eu tenho a fantasia, então eu talvez imagine pouco do terror. É muito fluida a escrita dela, fiquei bem surpresa com isso. Sai daqui, ô suricato, vai. Sai. Somos apresentados a Arthur, que é esse protagonista que vai contar de algo que lhe aconteceu. Parece que ele sobreviveu a isso, mas a que custo? Porque psicologicamente ele continua bastante abalado só de relembrar o que lhe aconteceu. Que me parece envolver uma cliente, já que ele é advogado, e vai cuidar de inventários, de testamentos. Só que ele visita esses clientes também. E aí ele vai visitar a propriedade dessa senhora que faleceu e que fica muito afastada por algum tempo durante o dia, inclusive inacessível por conta do nível da água, da maré. E a gente sabe que esses ambientes aí mais macabros, mais inacessíveis,
muito exóticos, muito incontroláveis, já são um espelhamento de uma psicologia de terror. Aqui no início já temos uma natureza bastante fria e também, em outro momento, nós também temos a poluição de Londres como algo acachapante. Muito sulfurosa, inclusive. Você consegue ver aquela névoa esverdeada. E essa é, então, a atmosfera, literalmente falando, desse livro, dessa história. Eu gosto bastante disso e é um livro curto, com essa escrita bastante fluida. Eu espero gostar e vou fazer um conteúdo, provavelmente, pro Instagram sobre essa leitura. E, bom, eu tô de TPM, então agora eu fiquei com vontade de um docinho, mas eu não compro doces normalmente aqui pra casa pra não cair em tentação de comê-los sempre. O que eu acho que eu vou fazer, não vou resistir, olha só. Não compro pra casa, mas daí eu tenho um trabalho a mais. O que me impede de comer sempre, beleza, pelo menos isso. Mas eu acho que eu vou na padaria aqui perto de casa comprar um docinho e um chocolate, porque é isso, né? Cara, que desejo, que vontade de chocolate. Não é outra coisa, não é outro doce, não é açúcar. É chocolate. Olha só, a inspetora já tá aqui, né, Vita? Fala... Pô, modos, né, filha? É. Eu fui mais tarde. É, muito educada ela mesmo. Porque ainda tive coisa do trabalho pra fazer antes de ir, que estavam me pedindo, o cliente me pedindo. Mas comprei bolinho de chuva, que eu amo e ainda não consigo fazer um decente. E Carolina de chocolate. Pra matar essa minha... Não a minha, a vontade da TPM. E enquanto... Ah, eu acho tão fofo. O moço lá da padaria, ele colocou uma a mais, sem cobrar, que agora eles têm a de morango, ó. Dá pra ver pela bundinha rosa, tá vendo? E aí ele é muito fofo comigo, muito simpático. Mal sabe ele que tô lá pela TPM, senão ele me daria mais um negocinho desse inteirinho. É, vida, tá difícil aqui pro pessoal ver a gente. Isso a senhora não pode. Mas passei na portaria e tem coisas aqui. Livros, acho que todos são. Esse, por exemplo, da Kozak. Nossa não mais finada Kozak. E eles estão lançando o Apneia de Esther Feingold. Que é esse daqui. A autora constrói uma narrativa que recusa a linearidade. Amo esse tipo de livro. Avança e recua como maré. A narradora, uma mãe em Manhattan, às vésperas de um eletrochoque, não emerge de um colapso súbito, mas de uma longa dissonância com as ordens que a precedem. A familiar, a religiosa, a social e a profissional. Com a Apneia, Kozak reafirma sua presença na ficção pela via que só a literatura pode oferecer, por dentro, pela carne, pela linguagem. Da Record. Vamos ver. Meu cérebro só computou depois. E do Steinbeck, Ratos e Homens. Eu sou doida pra ler esse livro. Putz. Com tradução do Caetano Galindo. Cara, eu acho que eu vou já pegar pra ler. Vai, isso daqui é um perigo. E do Gabo, este daqui, ó. Eu não conhecia. Esse daqui eu sei o que tem. Porque eu já recebi um outro pacote com o mesmo livro, porque estava atrasado. Que é o As Cerimônias do Verão, da Marta Traba. Publicação da editora Pinar. Já li esse livro recentemente, foi uma das minhas últimas leituras. E, gente, isso daqui eu tô descrevendo como uma mistura de Clarice Lispector com James Joyce e uma pitada de Proust. Eu sei que é uma descrição um pouco audaciosa, mas eu juro que eu senti exatamente isso enquanto eu lia. Eu juro que esses escritores me vinham à mente assim o tempo todo. É a Marta Traba, tipo, é dela, é ela aqui, é uma coisa única dela, mas ainda assim eu fiquei pensando muito nesses outros escritores enquanto lia. E por fim, mas não menos importante, este pacotão, aliás. Isso daqui é meu condomínio que faz, tá? Pra juntar os pacotes.
mas da Rocco. Bora abrir. Que embalagem diferente. Meus amigos. Já tem uma tela aqui em branco. E tinta. Adorei. Do Frederick Beckman. Arte é empatia. Deixa eu ver. Esse é o autor do best-seller Gente Ansiosa. Mas será que é não ficção? Um dos livros mais aguardados do ano, vencedor do Goodreads Choice Awards de melhor ficção. Então é ficção. E best-seller número 1 do New York Times. Gente, a história deve ter a ver com arte, né? Eu já gostei muito dessa capa, que parece ser uma ilustração. Gente, ilustrar água é uma... parece não, é isso aí. É uma das coisas mais difíceis que tem. Na minha humilde opinião. Uma história inesquecível, divertida e profundamente comovente sobre a amizade tão forte que é capaz de atravessar o tempo e mudar a vida de uma completa desconhecida tantos anos depois. Nunca tinha visto ele, ó. Ele aqui e os livros dele, best-sellers, aqui embaixo. Muito bacana essa entrega aqui da vez, hein? Um monte de pacote, veja só, mas... Bom, vou continuar aqui no meu docinho e acho que eu vou ficar um pouquinho mais quietinha, porque eu já fiz muita coisa pra daqui a um tempo voltar ao trabalho, que ainda pretendo ir até dormir trabalhando. Mas pelo menos na leitura, né? Geralmente não é assim. Eu acho muito interessante que as pessoas falam: você lê muito porque você trabalha com leitura. De fato, eu acabo lendo mais porque uma das etapas do meu trabalho é a leitura, mas as pessoas se surpreenderiam com o quanto de não leitura tem de trabalho também na minha profissão. Às vezes eu sinto, e às vezes em que eu estou me sentindo como ultimamente, né, mais desanimada, enfim, frustrada com algumas coisas, principalmente de algoritmo, às vezes eu sinto que eu passo mais tempo editando conteúdo que necessariamente lendo os livros. Eu tenho uma relação esquisita com doce. Eu gosto, ao mesmo tempo que eu não consigo coisas muito doces. E se eu tô comendo coisas muito doces quando eu preciso, porque eu tô de TPM, eu como pouco, mas eu preciso muito e logo de água, muita água. Vocês também são assim? Eu acho isso muito estranho. Às vezes eu chego até a me sentir mal mesmo. Mal, fisicamente, sabe? Sei lá, estranho. Na realidade, eu tenho bastante imaginação, sim, quando as descrições são boas. Gente, ele chegou no lugar da casa abandonada, mas aparentemente assombrada. E as coisas estão acontecendo. E eu estou para dormir. Mas é muito legal como a descrição do ambiente dessas charnecas, desse terreno lodoso e úmido, é realmente impressionante. E eu acho que essa questão da ambientação é o que provoca a maior parte dos efeitos de um livro de terror como esse, ainda mais do gótico, né? Que tem a ver com uma casa, com um ambiente que provoca esse terror, principalmente psicológico. E é isso, o protagonista, ele tá aterrorizado, assim, mas é um cara muito racional, então esses extremos são muito interessantes e muito comuns também na literatura desse gênero. Enfim, tô gostando, mas agora eu vou dormir e vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog diário de um dia. E a gente volta a se falar no próximo mês. Desculpe aí tantos desabafos, mas estive pensativa hoje, no meio da TPM. É isso, gente. Beijo e até o próximo vlog. Tchau, tchau.